cantarei o amor de Deus sem cessar, o louvarei sua morte me salvou, cantarei o seu amor, segurei e nada fiz por me amar, quero ver amor provar, me entregar o coração, cantarei o amor de Deus sem cessar, o louvarei sua morte me salvou, cantarei o seu amor. Amém? Amém. Deus seja louvado. Irmãos, eu lerei um texto que servirá de base para a nossa oração, que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 3, o verso 16, diz assim a palavra de Deus: isto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Com base nesse texto sublime, nós vamos dobrar os nossos joelhos. Eu quero pedir a irmã Marlene, como representante do Departamento de Assistência Social, camisa, para fazer essa oração. Maravilhosa de Deus, aqui estamos enquadrados teus filhos, para te buscar, para te honrar, queremos pedir que fica convosco e cuide dessas horas, pois sabemos que os dias são maus, mas acreditamos nas tuas promessas e Paulo sempre estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém. Abençoa a todos aqui presentes nesta noite e possa nos ajudar para que possamos sair saciados, né? Com o pão que o irmão vai fazer conosco. Amém. E que também o Espírito Santo venha sobre ele e tudo que ele fala seja para a tua honra, para a tua glória. Amém. Nós possamos, na medida da vida, dar tua boa noite, pelo Espírito, abençoa todo o repouso para a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Desejo a todos uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Irmãos, hoje é um domingo especial, o primeiro domingo do mês de junho, né? Esperamos que esse mês seja uma bênção para todos nós. E no programa da União, todo o primeiro domingo do mês é o domingo do Departamento da Assistência Social. Então foi preparado uma mensagem maravilhosa para incentivo, para orientação da Igreja de Deus nos últimos dias, de como podemos proceder com relação ao nosso próximo, né? A finalidade do Departamento de Assistência Social não é apenas suprir as necessidades físicas, mas nós vamos ver também na mensagem que supre as necessidades espirituais. E a igreja ela precisa entender isso e precisa exercer o seu papel na comunidade de forma completa. Neste momento eu quero ceder a oportunidade aos irmãos para louvarem ao nosso Senhor. A irmã Leia deseja louvar o nosso Deus. Foi. Vamos aguardando, vem
Era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos teus seres. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. Isso vai vir comigo. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreira para romper sua chama. O amor é bálsamo na vigília. O amor é mais, não é mais. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Conforme amei, andar na luz e se Jesus, o Rei dos Reis. Vamos ficar juntos? Amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreira para romper sua chama. O amor é bálsamo na tristeza. O amor é paz, também é mais. O amor é vida. O amor é tudo. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na vigília. O amor é paz, também é paz. O amor é vida. Amém? Esse é o louvado. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Mais alguém deseja apresentar o nosso Deus em louvor? Com o hino 57 para recolher as nossas ofertas para a honra e glória do nosso Deus. E nós já sabemos a destinação das nossas ofertas, como foi falado aqui desta noite, que ela vai exclusivamente para o Departamento de Assistência Social e os projetos da nossa União Norte e Nordeste. Então, colaboremos com gratidão nos nossos corações. Hino 57. Traziam as ofertas aos pés do Salvador, de todo sacrifício.
igreja que abraça. Esse é o tema que nós vamos discorrer nesta noite. O texto que eu li para a base de nossa oração, primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, o discípulo amado discorre a respeito do amor. Diz ele: nisto conhecemos o amor. E o amor, ele consiste em quê? Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos nós dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Eu costumo dizer que o amor é o princípio elementar do Evangelho. O amor para com o nosso Deus e o amor para com o nosso próximo. E nós vivemos em um mundo, irmãos, onde a carência desse sentimento ela é gritante. Onde as pessoas têm a escassez do que significa na prática o que é o amor. Vivemos em um mundo marcado de solidão, de fome, de tristezas, abandono espiritual, desigualdade, indiferença. As pessoas não têm mais empatia pela dor do outro. Muitas pessoas entram na igreja carregando realmente dores que muitas delas são dores invisíveis, famílias desestruturadas, famílias destruídas, desemprego, fome espiritual e, como a irmã falou, até mesmo a fome física. Mas a pergunta é: que tipo de igreja Deus deseja hoje levantar nos últimos dias? Ou melhor, faço uma pergunta mais individual: quem eu estou sendo hoje nos últimos dias? Será que eu estou sendo como Cristo queria que eu fosse? Será que Cristo está sendo meu modelo não só na verbalização, no ensino, mas também na prática diária? A igreja de Deus, irmãos, ela não deve ter a característica apenas de pregar o Evangelho. Não deve ser uma igreja apenas que canta bem, mas principalmente ela deve ser uma igreja que abraça, uma igreja que acolhe. Isso é o diferencial da igreja de Deus nesses últimos dias. Pois uma igreja que acolhe, uma igreja que serve, que ajuda, que restaura, é uma igreja que demonstra verdadeiramente o amor de Cristo para o próximo. E esse papel nós devemos desempenhar não só de forma individual, mas também de forma coletiva, de forma geral. Essa é a missão do Filho dos Filhos de Deus, é pregar o Evangelho de forma prática. Hoje o mundo, irmãos, está cheio de religiosidade. Existem muitas e muitas religiões hoje no mundo que pregam a respeito do amor, que falam a respeito do amor, mas praticar o amor, viver o amor, experienciar, expressar o amor, muitas vezes está longe, está frio. Essas são as devidas palavras, realmente. Não devemos amar só de palavras, mas o amor ele tem de ser o quê? Praticado. Devemos acolher, devemos abraçar as pessoas. E Jesus, o ministério de Jesus, ele baseava realmente nisso aí. Jesus ele não apenas ensinava, mas ele ia até aquelas pessoas que estavam mais necessitadas. Os leprosos, alimentava os famintos, cuidava realmente dos esquecidos, dos abandonados. Esse era o ministério de Jesus. Jesus ele fazia nas pessoas uma restauração de forma completa. Ele chegava, supria primeiramente a sua necessidade física, seja ela qual fosse, supria a sua necessidade emocional, para depois ele suprir a necessidade espiritual. Veja que é uma cadeia, né? Até realmente chegar ao objetivo que é realmente a transformação da vida. E Jesus demonstrava e demonstra isso no seu viver, a compaixão, o amor para com os seus filhos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Convido os irmãos a abrirem. Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós vamos considerar o versículo 36. O que diz a palavra de Deus? Quem achou, pode ficar à vontade na leitura. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Muito obrigado, irmão Fernandes.
Irmãos, eu queria destacar esta parte que a Bíblia nos diz. Compadeceu-se deles. A Bíblia Inspirada fala que em nenhuma vez que uma pessoa chegou até a Jesus, ela deixou de ser abençoada, seja de forma física ou de forma espiritual. Jesus ele se gastava e deixava se gastar em prol da humanidade. Mesmo com as suas forças exauridas, Jesus ele nunca despediu alguém sem que antes ele pudesse realmente suprir as suas necessidades, pois ele se compadecia da raça humana. Diferentemente dos fariseus da época, como ele mesmo até já falou na história do bom samaritano, que passavam de largo, Jesus ele não podia ver alguém necessitado que o seu coração se comprimia. Será que nós estamos sendo assim como Jesus? Será que temos esse mesmo sentimento que Jesus teve ao ver alguém padecendo, ao ver alguém com necessidade de ir lá e suprir a sua necessidade? Irmãos, ele abraçava o rejeitado, Jesus ele acolhia o pobre, ele curava os enfermos, ele auxiliava a viúva. Esse era o trabalho de Cristo. Jesus ele gastou mais o seu tempo na sua terra em trabalho de assistência social do que realmente, irmãos, na pregação do Evangelho. Por isso que tantas pessoas iam até Jesus, porque elas não iam apenas pelos seus ensinos, mas elas iam até Jesus porque elas sabiam que elas poderiam ter algo de Cristo. Elas poderiam obter de Cristo a esperança, a vida, a salvação. E isso trazia para o Evangelho de Cristo a pureza que nós precisamos ter também em nossas vidas. Para ele, irmãos, o Evangelho nunca foi algo frio, nunca foi algo monótono, muito pelo contrário. O Evangelho de Cristo trazia em sua essência o toque da compaixão, o cuidado. Irmãos, nós como igreja precisamos nos lembrar que antes de nós transformarmos uma vida, muitas vezes nós precisamos acolher a dor das pessoas, cuidar dela, dando o remédio necessário para que essa dor ela seja sanada, ela seja cessada. Um abraço, uma palavra de conforto, um acolhimento. Isso pode fazer muito mais por alguém do que realmente vários sermões. Há pessoas, irmãos, que não precisam primeiro de um sermão, mas precisam primeiramente de um abraço, de um carinho, de uma palavra de conforto. E a essência do Evangelho de Cristo é isso. A essência do trabalho da assistência social não é apenas suprir a necessidade física, mas também suprir a necessidade espiritual. Na verdade, o departamento de assistência social é a manifestação da prática do amor de Deus para com o próximo, para com os outros. Esse é o Evangelho na prática, esse é o Evangelho vivido que aprendemos do nosso Senhor e Salvador e precisamos exercitar na nossa vida prática. Irmãos, quando olhamos para a igreja primitiva, nós vemos realmente um caráter pelo qual Deus ele quer que a igreja de hoje ela possa desenvolver. A igreja primitiva era uma igreja que cuidava, que acolhia. Quando abrimos as nossas Bíblias em Atos capítulo 4, nós vemos ali uma das principais características da igreja primitiva, na sua essência, no seu apogeu. Capítulo 4, verso 34 do livro de Atos, diz que não havia nenhum necessitado entre eles. Muito pelo contrário, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes aos apóstolos, depositavam aos seus pés e eles distribuíam a todos conforme a sua necessidade. Não havia ninguém que passava fome, meus irmãos, não havia ninguém que tinha necessidade. Havia uma igualdade entre o povo de Deus, entre aqueles que faziam parte da igreja primitiva. A igreja primitiva, irmãos, ela entendia que a espiritualidade, ser um princípio básico do Evangelho, que é o amor, era algo incompleto. Religião sem amor não tem fundamento. Nós precisamos entender que as duas coisas elas precisam dar como? Juntas. Se for só religião, é um farisaísmo cego, um formalismo. E eles entendiam isso. Eles sabiam que antes de levar Jesus às pessoas, eles precisavam demonstrar Jesus às pessoas através da palavra, através da sua vida. Era o marco da igreja primitiva, irmãos.
Não era só o poder da pregação, mas era também a profundidade de amar e ser amado. Uma igreja, irmãos, ela pode ter uma boa estrutura, pode ter grandes musicistas, pode ter bons equipamentos, pode ter uma boa estrutura material, mas se ela não tiver o amor, que é a essência, irmãos, nada disso vai valer a pena. E eu me recordo que o próprio apóstolo Paulo, na nossa primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele fala: mesmo que entregasse o meu corpo para ser queimado, disse ele, se não tivesse amor, de nada valeria. E no último verso, verso 13, ele fala: desses três, aí ele fala: a fé, a esperança e o amor. Qual é o maior deles? É o amor. Para isso ele resume realmente o que é o Evangelho de Cristo na sua verdadeira essência. Irmãos, o abraço da igreja, ele revela Cristo ao mundo. Em Mateus capítulo 25, verso 35, Jesus, em sua pregação, ele diz assim, Mateus capítulo 25, verso 35: porque tive fome e me deste de quê? Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me... Verso 36: eu estava nu, enfermo, e quando eu estava preso, foste me ver. Jesus ele relata agora tudo o que nós, como a igreja de Deus, devemos fazer. E nós devemos entender, Jesus deixa muito claro no capítulo 25, que ele fala que quando nós servimos as pessoas, nós servimos propriamente a quem? A Cristo Jesus. Quando fizeste a um desses pequeninos, a mim também fizeste, diz Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos entender que quando nós amamos as pessoas, nós estamos amando também a quem? A Cristo Jesus. Porque o amor é uma expressão daquilo que nós temos. Só podemos dar aquilo que nós recebemos. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: nós já recebemos. Amém. A Bíblia fala que mesmo nós sendo pecadores, miseráveis, pequeninos como somos, Deus ele nos amou primeiro. Então, se nós já recebemos, nós precisamos agora fazer o que com os irmãos? Com o próximo. Nós precisamos distribuir esse amor, nós precisamos falar desse amor, nós precisamos viver esse amor, experienciar esse amor de Cristo para as pessoas. A igreja não foi chamada apenas, irmãos, para esperar a volta de Jesus. Ela foi chamada para preparar pessoas para essa volta através do amor de Cristo. Irmãos, existem muitas pessoas que estão sem esperança no ser humano. Quando você é honesto, quando você faz uma bondade, muitas pessoas falam assim: ainda há esperança em quem? No homem. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que nos últimos dias, o que seria escasso no mundo, irmãos? O amor. E o pior é que ele não fala só do amor, irmãos, lá fora não, ele fala do amor aonde? Porque lá fora já não tem amor mesmo. É pai matando filho, filho matando pai, é todo tipo de atrocidade que a gente vê no mundo, mas que essa influência, muitas vezes, ela está batendo na porta da onde? Na igreja. Está reproduzindo na igreja. Está reproduzindo na igreja. A igreja, em vez de ser transformadora, está sendo reprodutora. Irmãos, nós como igreja, nós como povo de Deus, devemos ser aqueles que abraçam as pessoas e curam as suas feridas invisíveis. Muitas pessoas, irmãos, entram na igreja sorrindo, mas muitas vezes por dentro só sabe Deus como é que ela está. Se eu não for até aquela pessoa e procurar ajudá-la, muitas vezes ela sai vazia e entra vazia e sai vazia. Nós precisamos ter um olhar clínico, às vezes, até mesmo para com os nossos irmãos. Às vezes, uma pessoa que é tão sorridente, que é alegre. Por exemplo, eu sempre vejo o Neto muito alegre, né? Muito feliz, né? Mas imagina que se um dia ele chegar aqui triste, todo mundo vai entender: rapaz, está alguma coisa errada. Eu preciso procurar saber o que está acontecendo na vida do meu irmão. Eu preciso ter empatia por ele. Irmãos, há idosos abandonados, jovens emocionalmente feridos,
mães cansadas, famílias endividadas, pessoas sem esperança que precisam do nosso carinho, do nosso apoio. Só que muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida, com os nossos afazeres, que esquecemos de quem? Esquecemos dos outros. Nem notamos que poderíamos ser para aquelas pessoas um diferencial. Às vezes na palavra, às vezes na ação, às vezes apenas no abraço. Muitas vezes existem pessoas, irmãos, que apenas querem ser abraçadas. Querem apenas que você possa ser um ouvido para ela, que você possa ser um ombro de conforto para ela. Há pessoas, irmãos, que voltarão a acreditar em Deus porque primeiro alguém acreditou nelas. Um dos princípios básicos, irmãos, que nós precisamos ter para ganhar almas é o amor. Eu me lembro que no quadrilho passado, eu tive uma experiência muito bonita com uma irmã e eu admiro muito. Eu não sei quem conhece aqui, mas ele já foi obreiro ali, acho que da região de Dores, Saco Grande, o irmão Wellington Souza. Eu fui obreiro da mãe dele, a Joseli, uma mulher de Deus, irmãos. Essa mulher era uma exímia ganhadora de alma. Eu fui entender o porquê, fiquei a aprender com ela. Por que aquela mulher era tão bem falada e porque as pessoas falavam tanto dela nesse sentido, né? E eu aprendi que um dos pontos fundamentais que ela ganhava almas para Cristo Jesus era o amor. Ela amava amar as pessoas. De verdade. Sem fingimento, como diz a apóstolo Paulo. Tinha um casal na frente da casa dela. Tinha um casal em frente da casa dela que ela sempre assistenciava. Procurava saber como que estavam, amava, dava uma palavra de conforto, supria as suas necessidades. E hoje esses casais estão na igreja, para a honra e glória de quem? Deus. Do Senhor. Eu entendi, irmãos, que o princípio elementar para ganhar almas realmente é você se preocupar com ela. Irmãos, o abraço da igreja deve alcançar a comunidade. A igreja de Deus ela não pode existir apenas em 4 paredes. Nós estamos cansados de programações e conferências que são reservadas para quem? Só para nós. E as pessoas lá fora, irmãos. Nós precisamos disso, não, irmãos. Nós já temos conhecimento suficiente para procurar nossa própria salvação. Nós precisamos fazer com que esse conhecimento chegue a quem? As pessoas. A igreja de Deus ela deve impactar o bairro, a rua, a sociedade pelo qual ela está inserida. Ela deve ir fazer o seu trabalho na prática. E não devemos esperar apenas pelos líderes da igreja. Devemos fazer a nossa parte, devemos fazer a diferença nesse sentido. Irmãos, imagine hoje uma situação hipotética. Se a igreja 18 ela fechasse as portas, se derrubasse toda a igreja 18 aqui para fazer um comércio, alguma coisa do tipo. Quero fazer uma pergunta a vocês. Respondam com sinceridade em seu coração. Será que aqui, a região, o bairro, sentiria falta dessa igreja? Será que as pessoas sentiriam falta dessa igreja? Será que a vizinhança sentia falta dessa igreja? Sabe por quê, irmãos? Porque eu me lembro que quando Dorcas ela faleceu, como que estavam as pessoas ao lado de Dorcas? Chorando, sofrendo pela partida de Dorcas, porque Dorcas era útil, ela era necessária para as pessoas. E será que estamos sendo assim? Será que estamos sendo útil, necessário na nossa comunidade, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares? Uma igreja, irmãos, que ela é viva, ela é percebida pela comunidade, ela é sentida. As pessoas, quando vêem alguém que sofre, encaminham as pessoas para a igreja de quem? Para a igreja de Deus. Será que nós estamos sendo assim? Será que nós estamos agindo desta forma como igreja de Deus nos últimos dias? Amado, o maior abraço é o abraço da salvação. É o abraço de Cristo Jesus. As pessoas elas precisam sentir em nós, elas precisam ver em nós Cristo Jesus. Porque muitos estão desacreditados da humanidade. Elas só acreditam na humanidade quando elas veem as pessoas fazendo. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar sobre o amor. Se eu não viver esse amor do meu lado, se eu não viver esse amor lá fora com os meus irmãos.
tudo isso será em vão, hipocrisia. Mais importante do que dar o bom, irmãos, é apresentar Jesus Cristo às pessoas. Uma igreja que abraça, ajuda materialmente, apoia emocionalmente, mas também conduz Jesus Cristo. Aliás, conduz as pessoas até quem? Até Jesus Cristo. Porque a maior necessidade que o mundo hoje tem, irmãos, é do conhecimento experimental de quem? De Cristo Jesus em suas vidas. Eu quero contar para os irmãos. Interessante que eu já vi alguns vídeos desse rapaz. Eu não sei se alguém aqui já viu, alguém pode ter visto algum vídeo dele na internet. Muitos jovens aqui acompanham e seguem ele. É um rapaz lá de Curitiba chamado acho que é Next Level, coisa assim. O pessoal chama ele de o rapaz do Eu Te Amo, né? Ele faz muitas provinhas em Curitiba, as pessoas ganham dinheiro. E no final ele dá um abraço nas pessoas e fala assim: eu te amo. Vocês também já viram aqui algum vídeo dele? E as pessoas ficam tão constrangidas, irmãos, com essa palavra, que elas não conseguem dizer de volta também eu te amo. Elas falam, não fica todo sem graça, assim, dá um abraço nele e sai. Porque parece que as pessoas não estão desacostumadas com o amor. De dizer assim, eu também te amo, e dar um abraço, sabe? Parece que aquilo é algo estranho. Parece que aquilo é algo estranho. E é tão interessante porque isso eu já experimentei na minha vida. Eu não tive um pai presente. E muitas vezes meu pai, eu não estou aqui sendo vitimista, só quero falar para os irmãos essa experiência. E às vezes que meu pai me abraçava, e às vezes que ele estava bêbado. Aí ele falava, vem nego velho, chega meu pai. Aí dava um abraço em mim. Aí eu ficava achando aquilo estranho. Por quê? Porque eu não tive aquilo. Não era acostumado com o amor de pai. Entende? Então as pessoas estão assim. As pessoas estão ariscas porque elas não sabem mais o que é o amor. E nós precisamos quebrar essa barreira. Nós precisamos quebrar esse ciclo aí. Mas é uma rotina dele. Mas a dele é dizer entende? eu amo. Então nós precisamos realmente quebrar esse jeito, Exercitar, né? para que as pessoas elas realmente possam sentir o que é o amor e elas também possam experimentar este amor, meus amados irmãos. Deus está interessado hoje, irmãos, numa igreja que seja menos indiferente, menos fria, menos distante, uma igreja que seja mais acolhedora, uma igreja onde seja mais parecida com Jesus, com o ministério de Jesus Cristo. E pare uma pergunta em nossos corações. Eu, você, nós, estamos dispostos a fazer parte desta igreja de Deus hoje? Estamos dispostos a fazer parte da igreja que revela o amor de Cristo para as pessoas? Irmãos, que a nossa oração nessa noite possa ser: Senhor, me faz compreender o teu amor. E me faz, Senhor Deus, revelar o teu amor para as pessoas. Que as pessoas possam ver em mim o amor de Cristo Jesus e possam sentir na minha vida, no meu abraço, Cristo Jesus abraçando também. Essa deve ser, irmãos, a nossa oração. Que a nossa igreja não possa ser apenas conhecida pela doutrina, mas também ela possa ser conhecida pelo amor verdadeiro. Uma igreja que tem compaixão, uma igreja que abraça, uma igreja que acolhe, uma igreja que seja semelhante a Cristo Jesus. Porque quando a igreja é assim, irmãos, ela abre portas. E ela abre muito mais portas do que vários sermões. Uma igreja que é acolhedora, uma igreja que abraça as pessoas, é uma igreja que desenvolve, é uma igreja que tem êxito. E nós necessitamos ser assim. Que Deus possa nos abençoar. Que a graça de Jesus esteja sobre minha vida, sobre a família de todos que estão aqui. E que possamos experienciar o amor de Cristo Jesus em nossas vidas hoje sim. Amém? Deus abençoe vários. Eu quero convidar os irmãos, nós vamos louvar o nosso Deus. Depois eu quero dar a oportunidade para o irmão Ivan, após o louvor, e também juntamente com o Departamento de Assistência Social, eles também vão dar uma palavrinha para os irmãos, tá? Então, após o louvor, os irmãos se sentem, após a palavra dele, a gente ora e conclui, pode ser? Vamos louvar ao nosso Deus com o número 336. Sublime amor. Vamos cantar com muita coragem, com muito amor, com muita dedicação,
Louvor ao nosso Deus. Sublime amor. Qual o número, obreiro? O número do hino? O número? 336. Sublime amor, o amor de Deus, nada igual, jamais se viu. Maior que o mar, maior que o céu. Pra nos salvar da perdição, o Filho se entregou ao sofredor, deu ele a mão e as nossas culpas pagou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem igual. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Sentindo amar, se transformasse pra escrever o amor de Deus, e o céu inteiro se juntasse pra louvar os meus Deus. Daria fim ao grande mar, feita a vontade